Muito bem, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula aí, ó. Um abraço a todos vocês que estão em cada cantinho aí do nosso estado. Isso, hoje é a nossa aula 25.1 de biologia aí, ó. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre respiração celular. Vários processos metabólicos que acontecem aonde, professor? Dentro da nossa célula. Mas, ó, vamos ver os processos metabólicos celulares de origem animal, processos metabólicos celulares de origem vegetal e também processos de fermentação. A aula hoje está recheada de informações. Então, colegas, pega o material de vocês aí, já vão anotando cada detalhe, tá bom? Meu diretor, coloca aí na tela para nós. Então, galerinha, olha aí, ó, primeiro ano, aula 25.1. Como eu falei, ó, vamos falar sobre metabolismo celular. Então, nós vamos sempre estar aqui, ó, apontando os itens que nós vamos falar. Temos aqui, ó, respiração celular. Aí temos que entender quais são os processos de respiração celular aeróbica e anaeróbica. Fermentação, fotossíntese, ó, quimiossíntese. Para mim, meu diretor, meus queridos, olha só uma coisa. Sempre temos que colocar em mente metabolismo. Professor, metabolismo divide-se em dois processos. Nós temos o metabolismo, quando você come alguma coisa, divide-se em catabolismo e anabolismo. Professor, o que é catabolismo? Catabolismo é o processo de quebra da molécula dentro do processo digestivo e a gente absorve esse nutriente. Quando ele entra no sistema, anabolismo, construção. Me dá um exemplo de anabolismo, professor. Quando a gente está lá, ó, fazendo a musculação, você vai produzir músculos, então você está fazendo criação, produção. Só que esses dois processos, meus queridos, ocorrem de determinadas formas. Vamos conhecer? Meu diretor, na tela. Olha aí, ó. Primeiro, respiração celular. Professor, qual é a diferença de respiração aeróbica e anaeróbica? Vamos ler? A respiração aeróbica consiste em, ó, vou enfatizar aqui, tá bom? Pay attention. Consiste em levar adiante o processo de degradação das moléculas orgânicas, reduzindo-as a molécula praticamente sem energia liberável. Os produtos dessa degradação, os produtos que vão vir de encontro com esse processo de respiração anaeróbica, olha aí, ó. Combinado com oxigênio transformado em gás carbônico e água. Nós vamos ver passo a passo como isso acontece. Então tem etapas. A etapa da respiração aeróbica. A degradação da glicose na respiração celular se dá através de etapas fundamentais. Quais são elas, professor? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Beck, meu diretor. Galerinha, exemplo. Quando a gente come pão, carboidratos, nós absorvemos o que dos carboidratos? Glicólise. Então tem um processo de quebra da glicose. O processo de quebra da glicose tem um nome, um conceito, é glicólise. A etapa de quebra da glicose, catabolismo. Depois, nós temos a glicose, tem um processo de quebra dela, metabolismo, que é o catabolismo, e bem aqui ela vai se transformar em outro produto. Esse produto vai sofrer o processo do ciclo de Krebs. E no ciclo de Krebs, cadeia respiratória, até transformar em quê, professor? ATP. Prof, what is it? O que é ATP?
ATP é a forma com a qual o nosso sistema metabólico pega a energia de uma matéria-prima. Comi pão, comi macarrão, comi arroz, comi carne. A energia dessa matéria-prima é embutida numa molécula de ATP. E as nossas células reconhecem essa molécula para fazer todas as atividades fisiológicas. Quais as atividades fisiológicas? Desenvolvimento de massa muscular. Energia para que o coração, sistema cardíaco funcione, sistema pulmonar, sistema digestivo, respiratório, já falei. Fígado, pâncreas, para que todos os órgãos funcionem, precisa de energia. Da onde a célula tira energia para poder fazer suas funções? Do ATP. E o ATP é formado através do quê? De matérias-primas que nós ingerimos, dela tira a glicose e essa glicose passa por esse processo metabólico. Na tela. Olha só então, vamos ver etapa por etapa? Nós vamos ver então esse processo de glicólise, que é o processo de quebra da glicose. Depois, essa glicose vai produzir, né, um produto que vai para o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai transformar na cadeia respiratória o ATP. Olha aí, ó. Etapas da respiração aeróbica. Glicose. A glicose é transformada em ácido pirúvico. Isso acontece aonde, professor? Em que região da célula? Hialoplasma. É a região da célula que tem alto metabolismo. Então, a glicose, na etapa de produção do ATP, a glicose ela é quebrada até ácido pirúvico. O ácido pirúvico, ainda no hialoplasma, ele é enviado para mitocôndria. Na mitocôndria, ele entra onde, professor? No ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, esse ácido pirúvico se transforma em acetilcoenzima A, que vai sofrer degradação. Qual é o nome dessa degradação? Descarboxilação. Produzindo NAD, produzindo FAD, GTP, ATP, produzindo FAD, NAD, GTP, que é a nicotinamida adenina reduzida e a nicotinamida oxidada. E vai para liberação de hidrogênio na cadeia respiratória. E aí sim, na cadeia respiratória, ocorre o consumo de oxigênio, liberação de água e produção do ATP. Meus queridos, esses processos nós vamos ver um por um. Estamos mostrando aqui para vocês o processo geral da etapa respiratória. E também a glicose ocorre no quê? Hialoplasma da célula, enquanto o ciclo de Krebs ocorre aonde, professor? Na matriz mitocondrial, que tem tanto ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais. Então, tanto o ciclo de Krebs quanto a cadeia respiratória ocorre na mitocôndria. E a glicólise ocorre no hialoplasma. Professor, exemplo, a glicose consiste na transformação, glicólise consiste na transformação da molécula de glicose em uma longa, de várias etapas, em duas moléculas de piruvato. Aqui como exemplo, né, nós temos a glicólise, que nós temos aqui, ó, a glicose, e ela vai se transformar em piruvato. Só que é em dobro, tá, colegas? Aqui, ó, a gente vai até marcar aqui, é 2 vezes, são 2 piruvatos.
Então, eu tenho uma molécula de glicose e ela vai passar por um processo chamado de glicólise, que é o processo de quebra da glicose, até piruvato. E aí nós temos duas e primordiais e essenciais enzimas. Quais são elas, professor? Nós temos aí a hexoquinase, fosfofrutoquinase 1, tá? E a piruvatoquinase. Dentro do processo metabólico, pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, deixar claro. Nós vamos ver isso passo a passo. Eu estou evidenciando o quê? A glicólise, ela tem duas etapas. Ela tem aqui, ó, aqui para cá e daqui para cá. São 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 reações. As 5 primeiras e depois tem outras 5 até chegar em piruvato. São 10 reações. Então, são reações caracterizadas como fase preparatória, que é essas 5 primeiras, e a fase de... a preparatória e a fase de pagamento. São 5 fases, tá bom? Nós vamos ver step by step, passo a passo, forma geral do processo de respiração celular. E o ciclo de Krebs, professor? Exemplo, cada ácido cítrico passará em seguida por uma via metabólica cíclica, denominada de ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, durante o qual se transforma sucessivamente em outros compostos. E aqui nós temos o ciclo de Krebs, Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que é quando ocorre a acetilcoenzima A, indo para citrato, depois succinil-CoA e oxalacetato. São as 3 etapas fundamentais desse processo de transformação, de produção. Claro que aqui a gente pega e fala, né? Aqui, ó, esse processo todinho é um processo de descarboxilação. E aqui é o processo da respiração celular em si, que é a produção de ATP, que é o objetivo. E aí, professor, nós estamos vendo o panorama geral. Depois a gente vai entrar em passo a passo como essas reações. E por que é chamado uma reação oxidativa e uma reação fosforilativa ou de fosforilação? Claro que o destino dos hidrogênios liberados da glicose no ciclo de Krebs é um ponto crucial no processo de obtenção de energia na respiração aeróbica, que a gente fala que é o nível energético. Passo a passo nós vamos ver cada um deles. O rendimento, um exemplo aí, ó, o rendimento energético na respiração. O processo de respiração é muito eficaz do que a da fermentação. Para cada molécula de glicose degradada, são produzidos na respiração 38 moléculas de ATP. A partir de 38 moléculas de ADP e 38 grupos de fosfato. Esse processo, como nós falamos, o exemplo, ocorre aonde? Nas cristas mitocondriais. Então aqui, meus queridos, nós estamos vendo um panorama geral, lembra? Vamos aqui, ó, daqui a aqui é a região do hialoplasma, que ocorre o quê? A degradação da glicose até piruvato.
Esta etapa, ela se divide em 10 reações, 5 primeiras preparatórias e as outras 5 são a de pagamento. São 5 também. Então, ao total, são 10 reações até o piruvato. O piruvato sai do hialoplasma e entra na mitocôndria. Isso aqui é a mitocôndria. M. Na mitocôndria, ele vai para o ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial, que ocorre o processo de descarboxilação, produzindo o quê, professor? NAD, FAD, dióxido de carbono e 2 ATPs. E 2 NADH. Depois, eles são enviados, carreadores, são enviados para as cristas mitocondriais, que ocorre a desidrogenação. E a liberação desses hidrogênios ocorre o processo de embutir energia numa molécula de ADP, que será convertida em ATP, produzindo água. Consumindo oxigênio e formando água, e claro, também vai ocorrer o processo de formação de H2O2, água oxigenada que depois é quebrada. Nós vamos ver todo esse processo. Com isso, há a produção total de 34 ATP só nas cristas mitocondriais. Mas por que chega a 38? Porque nós temos que contar com o que é produzido também aonde? No hialoplasma. Então, nós vamos ver passo a passo, step by step, cada etapa dessa. Galerinha, este é o processo de respiração celular nas células de origem animal. Mas também tem a fermentação. O que é a fermentação? A fermentação é um processo de liberação de energia que ocorre sem a participação de oxigênio. A fermentação compreende um conjunto de reações enzimáticas controladas através das quais as moléculas orgânicas é degradada em compostos mais simples. Esses compostos mais simples vão auxiliar, sim, o processo de transformação celular. Esse processo de transformação celular vem de encontro com os parâmetros que a gente realiza, tá? Então, aqui, ó, a fermentação é um processo e possui a utilização de fabricação para quê? Fabricação de bebidas, fabricações de consumos etílicos, tá? Essa produção, né, de bebidas alcoólicas também, pão, né, iogurte, cremes. Hoje sabemos que o processo de fermentação resulta de atividades de micro-organismos, como leveduras e principalmente também bactérias. Auxiliam muito nesse processo, tá? Aeróbico, isso mesmo. Gente, vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá na respiração, como nós falamos, cadê? Deixa eu voltar aqui. Tem aeróbico. Ah, sim, vamos voltar aqui, ó. Essa respiração aqui, nós estamos falando, deixa eu mostrar, cadê? Só tirar aeróbico. A respiração, muito importante, pessoal. A respiração, a gente fala da glicólise, produção de energia, é aeróbico. O que é isso, professor? Nós vamos ter a participação, então, de moléculas de oxigênio. Quando a gente vem para fermentação, aeróbico, fermentação, ela é anaeróbico. Tá? Tem essa diferença. Opa!
borracha paga. Tem que evidenciar isso aqui, ó. É um processo anaeróbico, tá? Uma é aeróbica e a outra é anaeróbica. Atração de conjuntos. Vai facilitar, então, produção de bebidas alcoólicas, pães e outros, né? Que são realizados por micro-organismos. Tem as leveduras, o suco de uva, quando é fermentado, produz o quê? Produz o vinho e certas bactérias. Então, olha só. Na fermentação alcoólica, nas duas moléculas de ácido pirúvico produzidos são convertidos em álcool etílico, também chamados de etanol, com a liberação de duas moléculas de dióxido de carbono e a fermentação, duas moléculas de ATP. Ei, professor, então tudo tem como base a glicose? Tudo tem como base a glicose, tá bom, pessoal? Tudo. Então aqui, ó, um exemplo de uma fermentação, nós observamos aqui como base a glicose, que tem uma reação, nessa reação produzindo ácido pirúvico ou 3 ácidos pirúvicos, 3 de carbono. Mas qual é a diferença, professor? Um na produção de nicotinamida reduzida e o outro produz logo o quê? 2 ATPs, que vai formar o etanol. Mas nesses processos, nós vamos ter vai desencadear em um resultado etílico. Olha aí, ó, fermentação láctea. Os lactobacilos, que são bactérias presentes no leite, executam a fermentação láctea em que o produto final é o ácido lático. Para isso, eles utilizam como ponto de partida a lactose, o açúcar do leite. Então, como eu te falou no slide anterior, tudo parte de um açúcar, de um tipo de glicose, tá bom? A frutose é um tipo de glicose. Só que a frutose é o do quê, professor? A frutose vem da fruta, o açúcar da fruta. Então, nós temos a lactose, que é o açúcar do leite, que é desdobrado, quer dizer, desdobrado. O que é desdobrar? Ocorre um processo de quebra, de quebra ou isomeria. Vai fazer uma dobra nessa molécula, adquirindo, então, outros processos químicos, por ação enzimática, que ocorre fora da célula. Isso que significa que é uma bactéria que vai pegar esta lactose do meio, realizando o processo de quebra. Em quê? Em glicose e galactose. A fermentação láctea no homem. Nessas condições, ao mesmo tempo em que ocorrem células musculares contínuas respirando, quer dizer, quando nossos músculos estão fazendo contração de extensão, quando nós estamos nadando na piscina, nós estamos fazendo contração muscular. Quando a gente está fazendo agachamento, nós estamos fazendo respiração celular. Então isso pode ocorrer o quê? Uma baixa atividade externa e parar de realizar o processo da glicólise e forma ácido lático. Isso faz com que ocorra, então, um enrijecimento de uma fibra muscular. Então, o ácido lático acumula no interior das fibras, da fibra muscular, o ácido, produzindo dores. Por falta de quê, professor? Oxigênio, respiração. Isso é um dos fatores. Também pode ser por deficiência de potássio. Tem que levar em consideração vários fatores. Depois, uma parte desse ácido é conduzido pela corrente sanguínea até o fígado, que vai ser convertido em ácido pirúvico. Fermentação acética, que é quando a gente tem ali, ó, né, as acetobactérias fazem fermentação acética, em que produz no final o ácido acético.
Elas provocam o azedamento do vinho e dos sucos de fruta, sendo responsáveis pela produção de vinagre. Mas calma aí, professor, como é que é essa produção de vinagre? Depende, pessoal, se o processo de fermentação e de degradação realizado pelas acetobactérias. Então, quando nós estamos falando do processo de fermentação no leite, processo de fermentação em tecidos, processo de fermentação para a produção de sucos e vinhos, vai depender todo de alguns fatores. Disponibilidade de oxigênio? Não. Disponibilidade da respiração celular, disponibilidade de potássio, ou então a temperatura e o agente fermentador. Professor, e fotossíntese? Pessoal, vimos aí, olha, ó, vamos pegar lá na nossa introdução. Vimos a respiração celular, a diferença da respiração celular aeróbica, anaeróbica, fermentação, e aí vamos entrar agora no processo de fotossíntese, ou processo denominado de quimiossíntese. Depois nós vamos passar uma por uma. Nesse processo, nós temos aí, ó, o que a gente chama de fotossíntese. Para mim, meu diretor, tem como aqui atrás, botar para a gente dar uma olhadinha? Fotossíntese. O que é fotossíntese? Também é um processo de produção de energia. ATP, só que é no vegetal. Isso. Aqui onde nós estamos vendo é no vegetal. Então temos que lembrar uma coisa. Aqui nessa parte aqui, nós temos os seres vivos de origem vegetal, tá? Autótrofos. Eles absorvem do solo nutrientes inorgânicos. E aí, esses nutrientes inorgânicos vão passar por um processo que a gente denomina de fotossíntese, que é transformar essa matéria que está na seiva bruta em seiva elaborada. O que é transformar seiva bruta em seiva elaborada? É transformar matéria inorgânica, matéria orgânica, transformando isso em glicose, depois quebra para nutrir as células, para que ela possa desenvolver a parte vegetativa. Para que ela desenvolva a parte vegetativa, ela vai conseguir produzir os hormônios dela, as auxinas, giberelinas. Para produzir esses hormônios em uma determinada etapa do desenvolvimento, ela precisa ter o quê, professor? Ela precisa ter ATP, energia, através do processo que a gente chama fotossíntese. Vamos ver passo a passo como isso acontece, professor. Aumenta a tela para mim, meu diretor. Olha só. Tá aqui o desenho, né? A fotossíntese. Os sais minerais. Ó, eita, foi o preto. Apaga tudo. Azul. Os sais minerais e a água, né, são absorvidas e aí essa água passa por um processo até transformar tudo em glicose, seiva elaborada. Qual o processo? O processo que a incidência solar, na equação geral, transforma o produto em glicose, água e oxigênio. Nesse processo de fotossíntese, qual é o parâmetro normal? Um parâmetro geral, professor? Nós temos água e NPK. Vamos falar que esse NPK é o produto aí da matéria inorgânica, os nutrientes, né? Sim. E aí eles são absorvidos com a incidência solar. Essa incidência solar vai ativar
organelas responsáveis por essa transformação e também vão auxiliar lá na transpiração, são nos tilacoides. Então, entra, né, esses nutrientes inorgânicos, ocorre o processo de liberação de oxigênio, depois ocorre o processo de consumo de dióxido de carbono. Então, o processo de fotossíntese tem mesmo, durante o dia, a liberação de oxigênio e o consumo de dióxido de carbono. Para isso, nós temos aí, produção de glicose. Só que a fotossíntese, ela ocorre em duas etapas, a etapa clara e a etapa escura. Em linhas gerais, os eventos principais da fotossíntese, a absorção de energia do Sol pela clorofila, redução de um aceptor de elétrons, chamado NADP, que passa para NADPH2, a formação do ATP e a síntese da glicose. E aí sim, nós vamos ter o que em formas gerais, professor? Incidência solar. Esta incidência solar auxilia na transpiração e a transpiração vai ocorrer, claro, o processo de absorver esses nutrientes vão passar pelo processo de glicólise e aí vai liberar dióxido de carbono, vai consumir dióxido de carbono do ambiente e liberar oxigênio para o ambiente. E a fotossíntese é o principal processo autotrófico e é realizado pelos seres clorofilados, representados aí, meus queridos, por plantas, alguns protistas, bactérias fotossintetizantes e cianobactérias. Claro que a gente vai fazer passo a passo. Lembra que eu falei para vocês? Esse parâmetro aí de consumir e liberar consome dióxido de carbono e liberar oxigênio é a fase clara. Que fase clara? Porque a fotossíntese ocorre de duas formas. Tem a etapa fotoquímica ou fase clara, química, fase escura. Na fotoquímica, fase clara, ocorre nos tilacoides. Depende de intensidade luminosa, energia chegando nessa organela. E o evento é fotólise da água e fosforilação. Professor, o que é fotólise da água? É a quebra das moléculas de água durante o processo de fotossintético por incidência solar. Fase escura ocorre no estroma, independente da luz. Que é claro, ocorre aonde? Tilacoides. O outro, que é escuro, ocorre no estroma. E o que é esse escuro? É quando é à noite. Não tem incidência solar. E aí, indiretamente, sem luz. É à noite que isso acontece. O evento não é fotólise da água e fosforilação. É ciclo de Calvin. Fosforilação, gente, eu esqueci de falar. É o processo é o processo de adesão de fosfato, tá? Vamos ver as estruturas citadas, né, na fotossíntese. Nós temos aí, então, a folha. Da folha nós temos aí a célula, né? Que a folha tem uma célula. Várias células formam uma folha. Então, a folha é formada por várias células. Dentro das células, nós temos uma estrutura. Tem a parede celular, não é o núcleo aí não, tá, pessoal? O núcleo é aquele lá de cima. É aqui, ó. Isso aqui é o vacúolo. Calma aí, que isso é só um equívoco. Aconteceu um equívoco. O núcleo tá aqui. Isso aqui é o vacúolo. Só a posição que tá errada, tá bom?
parede celular, núcleo, aqui ó, cloroplasto, mas na verdade ele está apontando para mitocôndria, o cloroplasto está aqui, desculpa, tá? Aqui está mal posicionada a setinha. E aqui não é, aqui é a mitocôndria, o cloroplasto é aquela, para vir daqui. Cloroplasto. O cloroplasto ele é formado pelo quê? Por uma membrana externa, tem uma membrana interna, nós temos aqui o estroma. Estroma é esse espaço, tá, pessoal? Que está entre quem, professor? Está o DNA, né? O DNA fica no estroma. E aí nós temos quem? Os grânulos. Cada grânulo é formado por um tilacoide. E no tilacoide, aumentando ele, ó, nós temos a membrana do tilacoide. E é aqui que nós temos o complexo de antena. Esse complexo de antena, meus queridos, é onde a gente tem aí a clorofila, que é a molécula que realiza todo esse processo, tá bom? Tá bom, professor. Desculpem aí ali nas setinhas, tá? Mas aonde a seta do núcleo está mandando para o vacúolo é do outro lado, tá? E não é na mitocôndria, é no cloroplasto. Essa é a estrutura da organela responsável pela fotossíntese na planta. E, professor, na última etapa, a etapa fotoquímica. A etapa fotoquímica, né? Ela é realizada por aceptores primários, aceptores secundários e também o processo do citocromo. Tanto na fotossíntese 1 e fotossíntese 2. Tem duas etapas. E, claro, a acíclica, né? Que são os aceptores, ou também os fotossistema 1 e o fotossistema 2 de liberação e transformação das versões globais da fotossíntese, que é o desencadeamento do processo de incidência solar que ocorre no tilacoide até chegar na estrutura da clorofila, que é o complexo, para fazer com que ocorra o ciclo de Calvin. Então, na respiração, na reação luminosa, o que vocês estão vendo aí na figura, nós temos, então, o que, professor? Liberação de oxigênio e consumo de dióxido de carbono. Olha o oxigênio saindo ali, gente, em vermelhinho. Já na reação, né, reações de fixação de carbono, que é o ciclo de Calvin ocorre quando, professor? À noite. Então, no ciclo de Calvin, quando de dia libera oxigênio, no ciclo de Calvin, a planta precisa de quê? Dióxido de carbono. Então, todo dióxido de carbono que é produzido, a planta consome esse dióxido de carbono. Então, os vegetais limpam o ar do dióxido de carbono porque ele precisa para utilizar no ciclo de Calvin. Em resumo, na aula de hoje aqui, nós temos a plantinha aqui nós temos o oxigênio que está no ambiente, então ocorre a respiração celular. Durante o dia, consome oxigênio e libera dióxido de carbono. Consome oxigênio e libera dióxido de carbono. Mas no ciclo de Calvin, ocorre o contrário. Ela vai, na parte fotossíntese, da intensidade luminosa. E quando chega na parte da transpiração e chega a parte noturna, ocorre o processo inverso. E nós temos a quimiossíntese para finalizar, que são recursos de bactérias ou arqueobactérias. Né? Essa quimiossíntese produzida pelas arqueobactérias são compostos inorgânicos. E esses compostos inorgânicos auxiliam no processo de fixação também. Nitrossoma, nitrobactéria, quimiobactéria, que realiza esse processo de conservação. Meus queridos, finalizamos aqui a nossa aula, mas daqui a pouco o tio volta para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. A nossa revisão, porque nós teremos exercício, ok? Tchau, tchau.